121, verso 1, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O sol te guardará de todo mal, o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, igreja? Se assente glorificando ao Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estar podendo ministrar a sua poderosa palavra. Também de estar cooperando com os irmãos desta igreja. Que Deus continue abençoando a cada um, em especial o pastor Hamilton, que foi quem nos fez esse convite, e também a bispa apóstola Elaine. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, prosperando os seus ministérios. Irmãos, confesso que eu estava vendo o leão aqui atrás e me veio à mente estes versículos. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Um versículo muito conhecido, que muita gente sabe de cor salteado. Só que, se nós formos observar o Salmo 120, o Salmo 122, há um extremo muito grande, um contraste muito grande. Porque você vai ver que no Salmo 120, o salmista, ele vai relatar que a sua alma, o seu coração, que ele em si está completamente muito angustiado, porque o ambiente onde ele está é um ambiente que ele gostaria de ter paz, mas infelizmente esta paz ele não tem. Ele gostaria de estar rodeado de pessoas que tenham palavras de bênção, mas que infelizmente são pessoas que têm palavras de maldição. Tanto é que você vai ver, na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Só que quando nós entramos no Salmo 122, logo no primeiro versículo, nós vamos ver que está escrito: alegrei-me quando me disseram... Mais forte, alegrei-me quando me disseram... Então você vai ver que no 120, ele está com a alma angustiada, ele está triste, mas no 122, agora ele já está alegre, ele está feliz. E qual que é o segredo para este grande contraste? É o Salmo 121. Porque aqui ele está relatando o seu senhorio, o Senhor Deus, como sendo o protetor, o guardião, como sendo aquele que cuida, aquele que protege, aquele guarda que não dorme, aquele guarda que não cochila. E nós vamos ver que estes versículos não vai ser escrito simplesmente por escrever. Havia um contexto para que cada verso fosse escrito. Quando nós lemos do 120 ao 134 do livro de Salmos, nós vamos ver que é considerado como sendo o cântico dos degraus, ou os salmos dos degraus. Por quê? Porque os salmistas, a nação de Israel, eles estavam em peregrinação, da onde eles viviam até Jerusalém. Pelo menos 2 a 3 vezes por ano, eles saíam em grupos para que lá em Jerusalém eles pudessem oferecer sacrifícios ao Senhor no templo.
para que lá eles pudessem adorar ao Senhor, para que lá eles pudessem exaltar ao Senhor. Só que neste percurso, que acontecia algumas vezes por ano, eles, na peregrinação, corriam riscos, corriam perigos, corriam situações extremas, a qual colocavam as suas vidas em risco. Por exemplo, no meio do caminho, eles poderiam encontrar com animais perigosos, ursos, leões, cobras peçonhentas. Além de animais perigosos, eles poderiam também encontrar com pessoas perigosas, de má índole, mal intencionadas, que viviam à espreita nas portas das cavernas, esperando que os peregrinos passassem nestas datas festivas, para que eles pudessem assaltar, roubar, levar gados, ou em situações extremas, caso acontecesse, porque tem muita gente que acaba reagindo a assalto nos dias de hoje, caso acontecesse, poderia até mesmo levar a vida desses viajantes, desses peregrinos. Além das situações de animais perigosos, de pessoas perigosas, eles ainda estavam vivendo num ambiente perigoso, porque de dia era um sol escaldante no meio da jornada, no meio do trajeto, que vinha sobre suas cabeças e que poderia trazer várias situações de risco à própria saúde, e que não bastasse de dia, de noite, era um frio extremo. Então você imagine a situação em que esses peregrinos, em que estes forasteiros, em que estes viajantes se encontravam, saindo de suas casas, saindo da onde eles estavam estabelecidos. E quando se fala de casa, se fala de segurança, para ir até a presença do Senhor, para ir até a casa do Senhor, para ir adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Salmo 121, quem escreveu o Salmo 121? Nada mais, nada menos do que Davi. E quando nós lemos a história de Davi, nós vamos observar que há uma ligação pela qual o salmista Davi vai escrever estas palavras confiando em Deus. Vai me matar? Não, vai lá, fala que você vai oferecer sacrifícios ao meu nome. E assim ele o fez. Quando ele chega na região de Belém, os anciões vão se aproximar dele com medo, dizendo: porventura a tua vinda é de paz? Ele vai dizer: sim, nós viemos oferecer sacrifícios a Deus. Chame a Jessé e chame também os seus filhos. Aí a palavra do Senhor vai dizer que vai se aproximar Jessé, vai chegar o primeiro filho, vai chegar o segundo filho, vai chegar o terceiro filho, vai vir os 7 filhos de Jessé. Aí, logo no primeiro, Samuel vai olhar, tem uma bela estatura, tem um porte de guerreiro, tem todos os quesitos para ser considerado rei. Detalhe, na visão humana. Porque o homem tem uma visão tão limitada que ele simplesmente vê aquilo que ele quer, ou aquilo que está na sua frente. Uma visão limitada, uma visão falha, uma visão errônea. É por isso que quando Samuel olhou para o primeiro filho e disse: é este? Deus de imediato respondeu a Samuel dizendo: não, Samuel, não é este, porque o homem vê a aparência, mas sou eu que vejo o coração. É por isso que tem muita gente errada nos púlpitos. Por quê? Porque foi consagrada mediante ao olhar humano. É por isso que tem muita gente que tem cargo, mas anda com a vida torta. Por quê? Porque foi o homem que escolheu e não foi Deus.
Mas eu venho aqui para te dizer uma coisa: por mais que o homem olhe para você, te menospreze e diga é pequeno, não vai chegar a lugar nenhum, é Deus que contempla o teu coração, a sinceridade da tua alma e o quebrantamento. É por isso que tem muita gente que chega na casa do Senhor, é o bambambam, cabeça erguida, levantada. Aí pega o microfone e não acontece nada. Grita, grita, grita. Fala um monte de coisa pra cá, um monte de coisa pra lá. Nada acontece. Aí vem o irmão simplesinho, chinelinho havaiana, como diz o Marco Feliciano, com 2 dentes, o zagueiro e atacante. Mas quando abre a boca para adorar o nome do Senhor, a glória desce. Sabe por quê? Porque é Deus que está vendo o coração, está vendo a sinceridade, está vendo o quebrantamento, está dizendo é meu escolhido, é meu escolhido, é minha escolhida. Aí Deus vai dizer, não é este. Vai passar-se todos os filhos. Quando termina o último filho, Jessé vai perguntar, Samuel vai perguntar, acabaram-se os filhos nesta casa? Aí alguém vai dizer, Jessé, tem mais um. Mas este está onde? No campo, cuidando do rebanho. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Samuel vai pedir para os seus servos chamarem a Davi, que eles não se assentariam à roda da mesa sem que Davi chegasse no ambiente. Quando Davi chega no ambiente, a palavra do Senhor vai dizer que ele era ruivo como eu, tinha uma boa aparência como eu, tinha uma boa presença. E quando Davi chega no ambiente, o menor, a palavra do Senhor vai dizer que Deus bradou a Samuel dizendo, é este. De imediato Samuel vai ungir Davi. E quando Davi é ungido na presença dos seus irmãos, de seu pai, da sua casa, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito vem e se apodera de Davi. Aí nós entramos nos versículos seguintes após esse relato, que Saul sofria de um espírito mau. Por quê? Porque Deus permitiu que esse espírito mau viesse sobre a vida dele, fazendo com que, antes disso, o Espírito de Deus se retirasse. Ou seja, o Espírito de Deus saiu, e pela permissão de Deus, o espírito mau entrou na vida de Saul. Alguns vão dizer que estes espíritos maus são demônios, que Saul estava possesso, legiões, mas não. Este espírito mau, trazendo para os dias de hoje, como dizem, o mal desse século, depressão, ansiedade, melancolia, angústia da alma profunda, tristeza, pessoas que você não consegue nem ficar perto, sabe? Eu não sei vocês, que ela não esteja vendo, mas eu tenho uma tia que eu não consigo ficar perto dela, porque quando eu me lembro dela, já está vindo agora na minha mente assim, ó, é ela, mas fulano, ciclano, eu estou passando por isso, eu estou passando por aqui, eu não aguento, mas já aconteceu mais umas coisas, eu já tinha artrose, agora eu estou com artrite, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Ela só sabe reclamar da vida. Você não vê sair da boca dela a palavra de bênção, não consegue ver sair da boca dela a palavra de vitória, você não consegue ficar perto, são espíritos que rodeiam. E este mal que Deus permitiu que viesse sobre a vida de Saul, é para que Davi tivesse uma grande experiência. Então vamos lá. A palavra do Senhor vai dizer que os servos de Saul chegaram a Saul, falaram, Saul, é o seguinte, você precisa encontrar alguém como estratégia para tocar algum tipo de instrumento. Porque a partir do momento que este instrumento for tocado, pode ser que esse espírito mau que está em você saia.
E assim ele o fez. Então encontra alguém e fala, não, tem alguém lá, o menininho é pequenininho, mas ó, cheio da presença, é diferenciado. Então chama ele. Davi chega no ambiente, Saul vai gostar tanto dele que vai pedir para Jessé que ele permaneça no ambiente, fique com ele no palácio, e a palavra do Senhor vai dizer que então o espírito mal veio novamente sobre Saul, e quando Davi começou a tocar, o espírito foi embora. Oh, glória! Sabe o que eu quero dizer para você? Primeiro, Davi, para vivenciar esta experiência, ele precisou ser cheio do Espírito de Deus. Primeiro, Deus, ele vai te encher do Espírito Santo. Para quê? Porque vai chegar pessoas do teu lado dizendo, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu quero me matar, minha vida não tem mais jeito. Simplesmente para você, cheio do Espírito Santo, liberar uma palavra de vitória, estender uma mão, fazer uma oração e a cura vir, o milagre acontecer, a bênção chegar, a porta se abrir e o milagre de Deus ser realizado através da sua vida. Só que, quando nós entramos no capítulo 17, a palavra do Senhor vai dizer que agora Davi já está no ciclo de amizades e envolvido no ambiente com Saul. Vou até ler, se os irmãos quiserem acompanhar. Capítulo 17, versículo de número 2. 1. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Versículo 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte, na banda da Quem, e o vale estava onde? Entre eles. Então é mais ou menos assim, ó. Vem cá. Os filisteus estavam de um lado, numa montanha, no monte. Vou pegar um outro jovem. Vem um pequenininho aqui. Ei. A nação de Israel estava do outro lado, no outro monte. E havia um vale no meio, que se chamava Vale do Carvalho. Golias descia. Você é o Golias hoje. Golias descia da montanha onde os filisteus estavam, ia no Vale do Carvalho e começava a afrontar a nação de Israel, dizendo: se porventura tiver alguém corajoso, venha se batalhar contra mim, que se porventura venceres ou me machucares, nós os filisteus iremos servir a nação de Israel. Só que se porventura eu machucar ou matar esse israelita, a nação de Israel servirá aos filisteus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Aí, Jessé, lá na sua casa, olhou para Davi pequenininho, falou assim: Davi, é o seguinte, eles estão numa batalha contra os filisteus. E eu preciso que você pegue essa comida, esse alimento, e você leve para os seus irmãos, lá no campo de batalha. Davi vai pegar a comida, o alimento, e ir até o campo de batalha, e oferecer o alimento para os seus irmãos. E aqui eu quero abrir um parênteses. Duas coisas eu aprendo com este ato. Primeiro, ele obedeceu. Você quer ser usado por Deus? Obedeça a quem está acima de você.
Porque Jessé olhou para ele e falou assim: vá e leve alimento. Ele poderia ter dito assim como muita criança tem hoje em dia: eu não vou, eu não quero, eu não isso, eu aqui. Não, mas ele simplesmente obedeceu. Segundo, quando ele pegou o alimento, ele foi servir quem? Os seus irmãos mais velhos. Meu irmão, o que tem de gente dizendo assim: não, porque é eu que faço, eu aqui aconteço, porque ciclano já tá vendo, já tá gogó, não, porque isso e por... Não tem mais respeito pelas gerações anteriores, não tem mais respeito por aqueles que veio antes de você, por aqueles que exerceram. Meu irmão, antes de começar a pregar já tinha gente que pregava antes de você, antes de começar a louvar já tinha gente que louvava antes de você. Então você precisa entender que tem alguém que veio antes de você. E mesmo assim ele foi lá e serviu. Eu sou escolhido por Deus para ser rei de Israel, mas mesmo assim eu vou servir. Porque o ato mais gratificante, o ato de maior honra, é quando nós nos encurvamos para servir alguém. Não estou dizendo servir pastor, porque pastor ele está acima de você, e muitas das vezes nós chegamos a dizer: não, pastor, me vê, estou fazendo isso porque o senhor me vê. Não, eu estou falando você servir para alguém que está abaixo de você, para alguém que precisa que você estenda a mão, e muitas das vezes nós passamos despercebido. Deus está dizendo: seja servo. Nação de Israel no monte, nação de Filisteu no outro monte, 40 dias, período da manhã, período da tarde, Golias descia no Vale do Carvalho e afrontava a nação de Israel, até o momento que Davi vai ver a situação, vai perguntar o que está acontecendo, vão explicar a situação, dizendo que Saul daria riquezas, dariam bens, seria privilegiado o homem que afrontasse, batalhasse e vencesse. Aí olha que interessante, Davi mesmo pequenininho, vai olhar Golias, que era grande por sinal, e vai dizer assim: pode deixar comigo que eu vou. Aí Saul vai olhar e vai dizer assim: mas você é um piá. Trazendo para os curitibanos, né? Você é um piá. É pequenininho. Da onde que você vai conseguir? Aí o que Davi vai dizer? Saul, vou te contar uma coisa. Quando eu estava cuidando do rebanho do meu pai lá no campo, veio o urso e veio quem? O leão. Pegaram novilho, pegaram a ovelhinha, e na hora que eles estavam saindo, eu imagino já na boca, eu fui atrás, degladiei com eles, peguei pela barba e o quê? O matei. Primeira mensagem de Deus para a sua vida nesta noite: você pode ter medo, mas não deixe que o seu medo seja maior do que a sua coragem. Porque eu imagino, meu irmão, eu quero conjecturar. Davi pequenininho, um urso, quantos metros deve ter? Uns 3 metros, para mais, se duvidar. Um leão grande. Ele pode ter tido medo, mas ele foi, enfrentou o urso, enfrentou o leão, e o quê? Venceu. Deus deu vitória para ele no secreto, porque lá no campo não tinha ninguém. Deus está dizendo para você nesta noite, você que tem os seus medos e ninguém sabe, você que está sofrendo de frustrações, situações que na tua alma, na tua mente, no teu coração, você está dizendo assim: eu quero, mas eu tenho medo, mas ninguém sabe. Deus está dizendo assim: eu quero te honrar no secreto, ninguém está vendo, mas eu quero te honrar no secreto. Simplesmente não deixe que os seus medos sejam maior do que as suas coragens. Ele vai dizer isso para quem? Para Saul. Saul está dizendo: então tá bom, se você quer, então vai. Saul vai vesti-los com a armadura, não é
esta mensagem de hoje, mas enfim, só sei que ele vai para a batalha. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai olhar de um lado um monte, nação de Israel. Do outro lado, outro monte, a nação de Filisteus. E no meio, no vale, estava Golias afrontando. Degladiou-se com Golias e venceu Golias. Porque Deus estava honrando Davi, sabe onde? Em público. Davi poderia ter tido medo de Golias, mas ele não deixou que o seu medo fosse maior do que a sua coragem. Ele se prontificou dizendo assim: não, eu vou para cima, em nome do Senhor Jesus dos Exércitos. E ele foi e venceu. Fique tranquilo, porque Deus, ele também vai te honrar, não somente no secreto, mas também em público. Assim diz o Senhor para a tua vida: eu irei te levantar, eu irei te usar, eu irei te honrar, lá na tua casa, lá no teu serviço, lá na tua faculdade, lá no teu colégio, aonde você estiver estabelecido, eu irei te honrar, assim diz o Senhor. Aí você imagina, meu Deus, eles estavam estabelecidos, nação de Israel numa montanha, nação de Filisteu em outra montanha. Então você imagine que, relatado na Bíblia, que eu falei hoje, foram duas experiências que Davi teve. Primeiro, no secreto. Segundo, em público. Só que foi esta experiência em público que, quando Davi, o salmista, e os peregrinos estavam atravessando o vale, rumo a Jerusalém, onde o templo estava no alto monte, ele vai olhar para um monte, ele vai olhar para outro monte, e ele vai começar a se perguntar: de onde me virá o socorro? Aí se fosse eu, meu irmão, conjecturando, eu iria me lembrar: poxa vida, mas isso daqui me parece familiar. Talvez eles tivessem passado por vários montes que ficaram para trás, assim como vários montes esteve na vida daquela mulher de fluxo de sangue, porque ela foi no monte da medicina, não encontrou a bênção. Ela foi no monte da ciência, não encontrou milagre. Ela foi no monte das amizades e não encontrou a cura. Ela foi no monte familiar e não teve a sua esperança revigorada. Mas quando ela olhou para um monte que se chamava Jesus, ela disse: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curado. E assim ela o fez. Quando ela chegou no monte que era Jesus, ela recebeu o seu milagre. Então o salmista não iria cair numa burrada duas vezes. Já tem um ditado que fala bem assim: burro é aquele que erra e continua errando. Inteligente é aquele que erra e aprende com seu erro. E sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Oh, glória! Então o salmista vai olhar: poxa, eu sei que a minha vitória não vem de lá, eu sei que minha vitória não vem desse monte, a minha vitória vai vir da onde? É do monte aonde está Cristo, é do monte aonde está o Senhor, é do monte aonde está aquele que coordena e reina nos céus. Pode se assentar. Verso de número 2. O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o quê? O céu e a terra. Os judeus não tinham essa concepção de universo. Então, o que estava no globo era a terra, e o que estava além, eles chamavam de céu. Mas quando nós vamos ver, ler, meditar na palavra do Senhor, até os poucos conhecedores da Bíblia vai saber que Deus, Ele está muito além desse universo. Que a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele está sentado no seu trono de glória,
mas que os seus pés pisam sobre esta terra, e que mesmo assim Ele mora dentro do nosso coração. Aí Ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez. Aqui está a chave do segredo. Aquele que fez. Meu irmão, aquele que fez o céu e a terra. Você já parou para pensar nisso? Gênesis capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 14. A palavra do Senhor vai dizer assim: e disse Deus. Apóstolo Elaine. E disse Deus. E mediante a palavra de Deus, foi criado o céu, foi criado o mar, foi criado as árvores, foi criado as vegetações, foi criado os animais, foi criado as estrelas no céu, foram criados os luminares, foram criados todas as coisas que os nossos olhos podem ver, nossas mãos podem tocar, nossos pés podem pisar, mediante a palavra de Deus. Meu irmão, se Deus, Ele tem poder de criar os céus, de criar a terra, de criar o universo, meu irmão, imagine o que Ele pode fazer se Ele liberar uma palavra de vitória para a tua vida nesta noite. Imagine o que Ele pode fazer na tua história se Ele liberar uma palavra de bênção para a tua existência. E disse Deus: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, não cochilará. Aquele que te guarda não tosquenejará e nem dormirá. O guarda de Israel. Meu irmão, eu passei por algumas regiões ali para cima do centro, Pilarzinho, Bigorrilho, algumas casas muito bonitas, grandiosas. E normalmente nas ruas tem uma guarita na esquina, que eram para pessoas vigiarem as ruas, as casas, guardas, vigilantes. Só que muitas dessas guaritas estão abandonadas, algumas até criando raízes, matos ao redor. Por quê? Porque num dado momento, alguém pensou: vamos colocar alguém para vigiar as casas, a região. Só que talvez o custo ficasse muito alto, ou por alguma situação, incidente, não puderam continuar bancando, ou simplesmente porque decidiram não ter mais um vigilante. Agora você imagine, você ter uma expectativa de alguém estar cuidando da sua casa, de alguém estar cuidando da sua rua, de alguém estar cuidando da sua região, de alguém estar cuidando dos seus, e de repente alguém já não estar mais lá. E de repente, se estiver, cochilar, dormir. Você imagine alguém que faz um plantão de 12 horas, quando chega no final do plantão, já começar a liberar o portão para qualquer um entrar no teu condomínio, falando: vai que eu quero ir terminar o meu expediente. Imagine! Mas a palavra do Senhor vai dizer: Ele não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Meu irmão, você não entende o poder desta palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode ficar tranquilo, tranquila, descansar o teu coração, quanto à sua vida, quanto à tua família, quanto à tua casa. Você pode deitar a tua cabeça no travesseiro, dormir até babar, porque Deus, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando dos teus filhos, Ele está cuidando dos teus pais, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua história, Ele está cuidando de você. Para terminar, o sol não te molestará de dia, vou deixar para outro dia, porque o calor em si, ele vai afetar a nossa saúde, respiração, trazer bactérias, ou seja, corpos estranhos para dentro de nós, quando nós não estamos na presença e não estamos sob a proteção de Deus. Tudo que vem de fora nos afeta. E nem a lua de noite. Tinha um programa de televisão, talvez alguns irmãos tenham assistido ou visto, que passava, se eu não me engano, na Record, que eram pessoas, grupos de pessoas que viviam em situações extremas. Quem já viu esse programa? Algumas pessoas já.
são pessoas que viviam em situações extremas, ou seja, elas eram colocadas num lugar, num deserto, que de dia era muito calor, e de noite, quando eles iam dormir, é o que me chama muita atenção, é que elas não conseguiam dormir, ou quando dormia era muito pouco, por duas situações. Primeiro, muito inseto. Segundo, muito frio. E normalmente, daí eu fiquei meditando sobre isso, tem muita gente que não consegue dormir, e automaticamente quem dorme sonha, não consegue mais sonhar, por causa das noites frias da vida. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, traga a minha capa. Por quê? Porque eram situações frias, situações extremas, em que eles estavam passando na cadeia. Agora você vai entender que, quando Deus vai dizer bem assim, a lua não te molestará de noite. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, você não somente vai voltar a dormir, ter paz, tranquilidade, revigorar a sua alma, descansar, mas também você vai voltar a sonhar. Deus tem uma palavra liberada para alguém nesta noite. Você vai voltar a sonhar. Eu não sei o que você sonhava, que no meio do caminho você perdeu essa chama. Eu não sei o que você projetava para o teu futuro, que no meio do caminho alguma coisa aconteceu, que você disse, Deus, eu não quero mais. Oh Deus, tá ficando no esquecimento, não vai acontecer, não tem mais. Deus está dizendo, tem jeito sim. Eu sou o Deus que está no controle de todas as coisas. Você vai voltar a sonhar. E eu vou muito mais além de você sonhar, Deus vai realizar os teus sonhos. Se coloque de pé nessa noite. Situações do dia a dia, os familiares, mas há momentos em que ninguém vai poder nos ajudar, que o nosso socorro virá somente de um, e que é o nosso Deus, o nosso Senhor, que está no controle de todas as circunstâncias. Você precisa entender que algumas situações acontecem na nossa vida para que nós recorramos a Ele e para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Se você precisa de uma oração, vem até aqui à frente, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Alguém vai louvar? Quantos irmãos vão louvar? Quero fazer uma oração por você. Glória. Eu olhei, eu achei que fosse o Nani Azevedo quando eu cheguei. O salmista Davi, ele vai falar essas palavras com convicção. Por quê? Porque ele já vivenciou algumas experiências lá atrás. Essas experiências fizeram com que ele firmasse o seu pé sobre a rocha e pudesse falar com convicção de que o socorro dele vinha do Senhor. Da mesma forma, somos nós, que a cada experiência que nós temos com Deus, isso vem para aumentar a nossa fé. Mas talvez você fale assim, pregador, eu ainda não tive experiência com Deus. Eu ainda não tenho a minha fé alicerçada nele. Eu não consigo ter uma confiança quando os problemas chegam. Fique tranquilo, virá a primeira experiência, virá a segunda experiência. E assim como diz nas cartas de Paulo, para que a nossa fé seja assim como o ouro refinado no fogo, para que nós tenhamos confiança nele. Então que nessa noite você saia daqui com a sua fé fortalecida, que aquele que está regendo o universo, aquele que é teu Pai, aquele que te ama, está no controle de todas as coisas. Pode louvar. Coloca a mão no teu coração nesta noite. Há momento em que os amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e ainda que os montes se
para o alto que você tem que olhar. O meu socorro está em ti, teu nome eu clamo. Oh Senhor, o nosso socorro está em tuas mãos, Senhor. Senhor, a provisão da nossa vida está em tuas mãos, Senhor. A porta aberta, Senhor, é o Senhor quem abre. E a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, Senhor. Oh Senhor, venha nos mostrar, Senhor, a tua grandeza no decorrer desses dias. Venha trazer experiência, Senhor, para a tua igreja. Trazer experiência